Olá, meu amigo, minha amiga. Foi adicionada aí mais 3 doenças, mais 3 distúrbios, né, dentro da lista reconhecida aí pelo INSS, pelo Ministério do Trabalho e na Justiça, né, na lista daquelas doenças que dispensam carência do INSS. Isso é muito importante. Nós tivemos aí o lúpus, a esclerose múltipla e a epilepsia. Agora se somou mais 3 doenças, né? E são doenças, pessoal, que infelizmente estão acometendo aí grande parte do povo brasileiro. Nós sabemos que hoje nós estamos vivendo períodos assim tão difíceis que está provocando, por exemplo, a ansiedade, a depressão e a tentativa de suicídio. Isso foi incluído agora, né? São doenças que permitem que as pessoas, né, que estão sofrendo desses distúrbios, elas possam aí ter uma segurança, né? É para isso que paga o INSS. Antigamente nós não tínhamos, né, esse tipo de coisa. Seriam mais doenças mais relacionadas à profissão, né, de incapacidade, por exemplo, acidentes. Hoje nós temos uma grande parte da população que sofre de ansiedade, depressão, suicídio. Existe uma pesquisa, não é só a nível de Brasil, existe uma pesquisa mundial. Tem o número de suicídios tem crescido demais. Tudo isso relacionado, pessoal, aos tempos que nós estamos vivendo. A cobrança hoje é muito grande. As pessoas não têm mais um planejamento. As coisas têm que acontecer de imediato. E tudo isso causa uma ansiedade muito grande, uma depressão muito grande. Vocês verem, pessoas que hoje não conseguem dormir só à base de remédio. Nós temos aí, eram 23 doenças, agora somando essas 3, 26 doenças. E olha, esse número tende a aumentar cada vez mais, tá? Infelizmente, porque a parte emocional e a parte psíquica, eu não sou médico para falar disso, mas nós temos dentro da nossa família, nós temos conhecidos, né, que muitas vezes a gente olha para a pessoa, é um estado assim completamente sem condições nenhuma de se socializar e muito menos de trabalhar. Então é necessário. Agora, como curar tudo isso? Será que existe uma forma de se curar esse tipo de coisa? Ou será que todos os dias nós vamos ter que adicionar doenças, né, desse nível a essa lista? É muito difícil. Bom, as doenças que fazem parte dessa lista, né, que não são exigindo carência, é a hanseníase, a doença de Parkinson, alienação mental, cardiopatia grave, a cegueira, contaminação por radiação, a AIDS, a doença de Paget, a nefropatia grave, a espondioartrose anquilosante. Eu sempre me enrolo, eu estou até acostumando a falar esse nome. Então são doenças que já são conhecidas. E tanto, por exemplo, dentro do INSS como na Justiça, elas não exigem carência, tá? Ninguém vai procurar o INSS porque está se divertindo, ninguém vai procurar o INSS porque está querendo, é legal, é bacana, é gostoso estar no INSS. É o contrário, o segurado, ele paga todo mês aí uma contribuição, né, do seu salário, dos seus proventos para o INSS, exatamente para isso. Num momento como esse, você ter uma segurança para continuar aí sustentando a sua família. Essas doenças, essa lista é muito importante, é muito importante. Como vai ser tratado a ansiedade e a depressão e a tentativa de suicídio? Como você pode utilizar isso? Você vai ter que comprovar. De que maneira você comprova isso? Através de perícias, através de documentações, né, muito bem fundamentadas, específicas, laudos, exames, relatórios médicos, por exemplo, histórico cirúrgico, se houve cirurgia. Tudo isso vai acrescentar e mostrar elementos que comprovam que realmente você não tem condições de prosseguir. Outra coisa também, o alcoolismo e a adicção, né, que é a dependência química, também estão nessa lista. Muita gente não sabe, né? É comprovado já, né, pelos médicos, por exames, por pesquisas, que é uma síndrome, né, orgânica e psicológica, né, e a pessoa não consegue muitas vezes se libertar. Então, pessoal, são dias complicados, são momentos complicados que nós estamos vivendo. Aqui no Brasil, nós falamos a nível de INSS,
muita gente desistindo até, mas não pode acontecer isso, pessoal. Nós sempre mostramos aqui, quando nega o seu benefício, vai na justiça. Se você sofreu algum dano, alguma agressão verbal, você tem direito a processar sim o perito. Nós colocamos vídeo também com relação a danos morais, o INSS até na demora de liberação de um benefício. Por exemplo, eu citei exemplo de pessoas que só tem uma pessoa na casa que ganha um salário, paga aluguel, de repente acontece um acidente, essa pessoa fica afastada, o INSS irresponsável não cumpre o que está dentro da lei, são prazos determinados, acaba sofrendo aí, por exemplo, um despejo, vai com a família para o meio da rua. Isso tudo acontece. Isso tudo é passível sim de danos morais. É um prejuízo, a humilhação, essa pessoa não consegue mais se recuperar, ela vai ter sempre medo. Mesmo que ela retome, por exemplo, o recebimento do seu benefício, né, do INSS, ela vai deitar na cama e vai estar sempre fazendo aquela pergunta: será que vai aparecer algum problema? Será que o mês que vem eu tenho pagamento? Como vai ser? Então tudo isso, pessoal, nós temos que levar em conta. O importante é nós sempre estarmos procurando oração, procurarmos estar ligados a Deus, porque tudo isso nos traz aí confiança, nos traz força para continuarmos seguindo em frente. Nossos conteúdos aqui são sempre para trazer caminhos, mostrando soluções, mostrando atualizações de tudo que está acontecendo. Então, vocês podem contar com a gente, né? Por exemplo, o auxílio doença, ele é um dos benefícios mais pedidos, né, no INSS. As pessoas saem do auxílio doença, não sabem se tem estabilidade ou não. Existem os dois tipos de auxílio doença, né? O 31, que identifica que, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente ou uma doença que não está relacionado às suas atividades profissionais, e o 91, que já é diferente, né? Como a aposentadoria por invalidez, a espécie 32, também é uma informação que diz que esse acidente, a doença não está relacionada com nenhum caso da profissão desse segurado. E o 92. Mas eu falei esses dias que aposentado por invalidez recebe só 60%. Sim, quando é espécie 32. Na espécie 92, como a espécie 91 do auxílio doença, você não tem perdas, tá? Você não tem perdas. Continua contando como tempo para fundo de garantia, continua contando tudo certinho. Se você tiver menos de 6 meses de afastamento, você tem direito a férias, tá? Você não pode perder nada. Inclusive, você está com todo o direito, até no caso, se você comprovar que for uma negligência da empresa, que exige uma carga horária excessiva da sua parte ou a falta de algum equipamento, você pode entrar na justiça requerendo danos morais. São informações muito importantes com relação à perícia, com relação a tudo isso que nós vamos passar aqui nesse vídeo. Então presta bastante atenção, porque é sempre muito importante. Meu amigo e minha amiga estão chegando aqui no canal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, vocês tenham entendido a mensagem, que eu tenha conseguido passar claramente e dar um pouco de esperança para todos, porque nós estamos realmente vivendo momentos muito difíceis. Nós vemos até essa inclusão desses 3 distúrbios: ansiedade, depressão e suicídio. É difícil, mas isso não é muita gente. O que? Pesquisas mostram aí. E tudo isso, tanto a ansiedade como a depressão, elas levam ao suicídio. Muita gente desiste. Muita gente não tem força. Mas eu não faria. Sim, mas nem todos nós somos iguais, né? Nem todos nós temos a mesma capacidade, o mesmo raciocínio, o mesmo entendimento. Então é difícil lidar. Sobre doença que aposenta, da lei 8.213/91, mas as pessoas não sabem o que diz a lei, tá? Então nós vamos ler aqui uma parte da lei que fala sobre esse assunto aqui do vídeo. O artigo 42. Aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a carência exigida será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, presta atenção, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para exercício de atividade que lhe garanta subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. A concessão da aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às expressas, fazer-se acompanhar de um médico de sua confiança. Então, prestar atenção. Vocês viram que para participar da reabilitação profissional não é exigido carência, tá?
E no caso da aposentadoria por invalidez, ela é concedida através de um exame médico pericial. Aqui no final ele diz, se você não confia no perito, por exemplo, do INSS, você pode se fazer acompanhar, no caso, no momento da perícia no INSS, com o médico da sua confiança. Agora, o perito deixa entrar outro médico dentro da sala? Não. Ele só vai deixar entrar um acompanhante, no caso, que esse segurado seja completamente impedido ou não consiga se locomover sozinho, ou mesmo não consiga estar com algum problema mental, que não consegue, por exemplo, responder as perguntas, não tem consciência daquele momento. Nesse caso, o perito permite, fora esses casos, não. Então, meu amigo, minha amiga, que estão chegando aqui pela primeira vez, é conteúdo muito atualizado, muito importante, de relevância de conhecimento de todos. Porque hoje você pode não estar passando por esse tipo de problema, mas amanhã, se acontecer, você já vai ter o conhecimento, tá? Isso, a lei 8.213 que nós falamos aqui, ela é muito importante, é uma lei muito longa, não dá para ler tudo, tá? Mas ela protege o segurado, ela fala dos direitos do segurado. Se você quiser fazer uma pesquisa aí pela internet, lei 8.213/91. Se a doença for profissional ou do trabalho e te deixar incapacitado total e permanente, você terá direito à aposentadoria por invalidez sem precisar comprovar a carência de 12 meses. Para você se aposentar ou para você ter um direito a um benefício do INSS, existem alguns requisitos. Por exemplo, a carência é uma delas, estar na qualidade de segurado. Então não é assim, simplesmente pede o benefício e o INSS concede. Existem também alguns pré-requisitos. Agora, como você pode se aposentar através de doença? Olha os requisitos: a carência de 12 meses, a contribuição para o INSS no momento que a doença que incapacita você, isso quer dizer aquilo lá, você não pode ter ingressado no regime geral de previdência. Por exemplo, você começou a trabalhar, ganhar o seu primeiro salário e você já era doente e pedir a aposentadoria por invalidez, por doença do trabalho. Não pode ser feito assim, tá? Estar no período de graça. O período de graça é aquele que você foi demitido e você continua tendo aí o seguro do INSS por mais 12 meses, mesmo que você não consiga arrumar um trabalho, tá? Estar recebendo um benefício da Previdência Social, pode-se acumular alguns benefícios. Agora, para aposentadoria por invalidez, o auxílio acidente, quem recebe, deixa de receber a partir do momento que passa a receber esse auxílio de incapacidade total e permanente, tá? No caso de carência, existem 3 situações que não é necessário cumprir. Por exemplo, no caso de um acidente ou doença no emprego, como nós falamos, quando é afetado por uma doença grave, irreversível e incapacitante, listado, por exemplo, na Previdência e no Ministério da Saúde, que são algumas doenças que nós vamos citar aqui, tá? E a doença for irreversível e incapacitante sem cura, independente de carência, concessão do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, após você estar filiado à Previdência Social, você tem direito a se aposentar se você for acometido de alguma dessas doenças. Por exemplo, a doença de Parkinson, a tuberculose ativa, a alienação mental, a cegueira, a hepatopatia grave, a síndrome da deficiência imunológica, que é a AIDS, a esclerose múltipla, a hanseníase, a hepatopatia grave, a espondilioartrose anquilosante, o estado avançado de ostite deformante, que é a doença de Paget, a neoplausia grave, a cardiopatia grave e a contaminação por radiação com base em conclusão em perícia médica especializada. Essas doenças devem ser comprovadas, sim, todas elas através de exames, de laudos, de relatórios. Você tem que levar toda uma papelada. É claro que não basta você chegar numa perícia alegando que é portador de alguma dessas doenças, mas vocês viram que a lei garante para você. Em alguns casos, o perito ele não vai dar de cara, por exemplo, no INSS, a aposentadoria por invalidez, mesmo que você comprove que tem a doença. Ele vai dar uma canseirinha em você, ele vai te jogar no auxílio doença e vai dar períodos. Se você tem dúvidas, por exemplo, se caso for cessado o seu benefício de auxílio doença dentro, por exemplo, de um pente fino, dentro de uma convocação que houve aí para uma revisão, nós temos vídeo aqui no canal que mostramos todos os dispositivos que você pode reverter essa situação. Nós sempre falamos, você que é honesto, digno, que cumpre a lei, pagou as suas contribuições certinho para o INSS, não precisa se desesperar. Tem pessoas que ouvem falar em pente fino e ficam apavoradas. Os peritos realmente são injustos? Não podemos falar 100% deles, pessoal, porque pode generalizar, mas eu acredito que de 1 milhão só salva 10 que tenham realmente dignidade, que levam o trabalho a sério. Muito também, nós não sabemos, mas por trás existem
algumas diretrizes, algumas normas que esses peritos têm que cumprir. Nós nunca sabemos o total. É que nem o iceberg. Nós vemos um pico acima da água, mas a grande parte dele está escondido. E isso acontece muito aqui dentro do Brasil. Nem sempre o que nós estamos vendo e tirando as nossas conclusões é realmente a realidade. Às vezes a coisa é muito mais profunda. Caso seus direitos não sejam respeitados, você tem todo o direito de recorrer à justiça e buscar esses direitos. É claro que é demorado, é claro que também vai ter que ser comprovado. No caso que você não tem mais condições de trabalhar, condições de exercer as suas atividades ou qualquer outra, mas sim, 90% que você tem na documentação alguma dessas doenças e comprovando a incapacidade, você sai aposentado por invalidez. Lembrando, nós já falamos do valor da aposentadoria por invalidez. Depois da reforma da Previdência, eles incluíram todos os cálculos, na média de cálculo, todas as contribuições, tanto as maiores como as menores. Antes da aposentadoria, da reforma da Previdência, o aposentado por invalidez, ele recebia praticamente o que tinha na ativa. Hoje ele passou a receber aí 60% em média do que recebia enquanto estava trabalhando aí normalmente. Quer dizer, existe uma perda muito grande, porque fizeram o quê? Juntaram todas essas contribuições e não descartam mais as menores, e fazem lá um divisor, e eles acabam chegando nessa média de cálculo que tem uma perda mais ou menos de 40%. Muita gente retorna ao trabalho, mesmo aposentado por invalidez, tendo direito ao benefício. Quando consegue o benefício, a decepção, porque o que vai receber praticamente não vai dar para pagar as suas contas. E o aposentado por invalidez, ele não pode sair procurando trabalho ou trabalhando, tá? Porque senão ele não é inválido, ele perde o benefício. Então muitos, mesmo doentes com algum problema, pedem alta ou pedem para sair do benefício alegando que já se recuperaram para retornar ao trabalho, porque com a perda que tem de 40% aí no valor do seu rendimento, muitas vezes não dá para sustentar a família. Então fica muito difícil, é uma situação desesperadora e é de se pensar. O auxílio doença não, tá? O auxílio doença, a pessoa vai ter lá, a média vai continuar recebendo praticamente 90% do que recebia enquanto estava no mercado de trabalho. Mas o problema, o auxílio doença, são por períodos muito curtos. Se você, por exemplo, passou na perícia e o perito não colocou uma data de cessação desse benefício, esse benefício, esse período vai valer por 120 dias. Depois você pode pedir uma prorrogação, caso você não tenha se recuperado. Então, são perícias constantes. Por quê? Porque o perito, ele concede o auxílio doença por um período muito curto. Então, realmente, você vai estar sempre tendo que atualizar toda a documentação, vai estar sempre no INSS passando por perícia. Mas vamos lá, vamos continuar o vídeo, trazendo vídeos atualizados. Então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque você vai ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos. Você ganha muito com isso, né? Pode ser uma informação que você está guardando há dias, semanas, meses, sei lá, e vai ajudar você a resolver o problema. Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, muitos desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família com paz, amor, saúde, prosperidade, alegria. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.